Hola a todos, soy el profesor Víctor León y juntamente con el profesor Bruno Escarza ministraremos o curso introductorio intitulado Introducción a Geometría y Topología de Sistemas Dinámicos en Superficies y Além, no 30º Coloquio Brasileiro de Matemática. Então, hemos preparado um plano de aulas, né? Serão 5 videoaulas. Na primeira aula abordaremos o Teorema de Poincaré-Bendixson. Na segunda aula, o Teorema de Hebb. Terceira aula, Teorema de Haefliger. A quarta aula, Classificação de Superfícies. A quinta aula, o Teorema do Centro. Okay? Então, se recomenda que os cursistas leiam, né, o livro-texto, onde encontra seus preliminares, né, falando sobre o que é uma equação diferencial ordinária, e os resultados básicos, como o teorema de Picard, o teorema de Peano, a parte de soluções maximais, intervalo maximal, o que é uma seção transversal, o teorema do fluxo tubular, né, que serão peças principais no que eu vou trabalhar nesta aula. Então, vamos iniciar nossa aula de teorema de Poincaré-Bendixson. Ok. Então, definição seria um subconjunto de Hiene aberto e X um campo de vetores de classe CK definido nesse conjunto aberto. P um ponto do conjunto aberto. E fiz o P a notação utilizada, né, para a solução maximal, né, definida em esse intervalo maximal IDP, né, que tem como extremos ômega menos em P e ômega mais em P, com valores em U, uma solução maximal. Né? Ela é solução de uma equação diferencial do tipo x' igual ao campo x em x, né, x passando em zero ao ponto P. Okay? Então, se o ômega mais em P é mais infinito, então o conjunto ômega limite de P, denotado por ômega x em P, define-se como o conjunto dos pontos em U, de modo que existe uma sequência no intervalo maximal de P, que vai para mais infinito e que o limite de φ sub P em T sub n seja o ponto Q. Okay? Esse é o conjunto ômega limite de P. Podemos definir também se o ômega menos de P é menos infinito, então o conjunto alfa limite de P, denotado por alfa sub x em P, define-se como alfa sub x em P, né, o conjunto dos pontos em U, de modo que existe uma sequência no intervalo maximal de P, né, de modo que o limite, quando n vai para mais infinito, de T sub n menos infinito, e o limite de φ sub P em T sub n é igual a Q. Okay? Então, uma observação é que sempre o alfa limite, o conjunto alfa limite em P coincide com o conjunto ômega limite do campo menos x em P. E também, né, que o ômega limite, o conjunto ômega limite em P coincide com o conjunto alfa limite do menos x, do campo menos x em P, né, para todo P em U. E, bom, geometricamente se entende, né, que o ômega limite de um ponto P interpreta-se como o conjunto de pontos onde morre a órbita, né, e o alfa limite é o conjunto de pontos onde nasce a órbita. Ok? Então, tem uma proposição, propriedades que se satisfazem, né, que se você considera U N um aberto e X um campo de classe CK, né, com K maior ou igual que 1 e P é um ponto em U, então, se P é um ponto singular, então o conjunto ômega limite em P coincide com o alfa limite, conjunto alfa limite em P e a sua vez, ele consiste de um ponto só, que é o próprio ponto P. Ok? Então, podemos provar isso. Vamos ver a demonstração desse resultado, no princípio, da primeira parte.
Sim, então temos que esse ponto P é um ponto singular, né, de nosso campo, né? Então, a nossa solução maximal, ela é constante. A solução maximal, ela é constante. Então, o intervalo maximal vai ser todos os reais e ela é constante, né? Fiz o P de T, sempre vai ser o próprio ponto P. Então, agora, tomemos um ponto qualquer no conjunto ômega limite, né, do campo X em P. Então, por definição, vai existir uma sequência, né, em R, né, com limite de T sub n quando n vai para mais infinito, sendo mais infinito, e o limite, né, de φ sub P em T sub n quando n vai para mais infinito, seria o ponto Q, né? Mas acontece que essa é constante, né? Então, e é igual a P, então, portanto, né, temos que P é igual a Q, né? Ou Q é igual a P. Vou colocar aqui. Q é igual a P. Certo? Então, temos que Q pertence a esse conjunto unitário, onde temos essa inclusão, né? Que é o conjunto ômega limite em P é um subconjunto desse conjunto unitário, né? E a outra inclusão é trivial, né? Ok? Então, voltando, temos já aprovado esse item. O segundo é que se essa órbita de x em P é periódica, então o conjunto ômega limite em P coincide com o alfa limite em P, que a su vez coincide com a órbita em P. Então, vejamos essa demonstração agora. Ok? Vamos a ver essa demonstração. Então, por hipótese, sabemos que essa órbita, esse ponto é periódica, né? Periódica. Então, temos que existe um tal positivo, né? Tal que, né, essa solução maximal, né, que está definida todos os reais, valores em 1, é periódica de período tal. Então, pegamos um ponto, seja que é um ponto da órbita de x em P. Então, temos que existe um T sub 0, né, real, tal que esse Q é igual a esse ponto φ, a essa solução maximal, nesse ponto, nesse tempo, né, T sub 0. Certo? Então, podemos definir, né, a partir de, definamos T sub n, né, como sendo esse T sub 0 mais n vezes tal, né, com n um número natural. Né? E é claro que essa é uma sequência, né, de números reais, certo? Né? Que o limite, quando ele vai para mais infinito, é mais infinito. Né? E se olhamos o limite de φ de p em t sub n, né? Quando n vai para mais infinito, teríamos que, usando a definição, né? Isso daqui seria a solução maximal em t sub 0 mais n vezes tal. Sim. E agora, usando o fato de que ela é periódica, né, de período tal, então é a mesma coisa que φ sub p em t sub 0. Né, que, portanto, isso seria constante φ de p de t sub 0, que é o ponto Q. Então, isso mostra, né, que Q, esse ponto Q, pertence ao conjunto ômega limite, né, do ponto P. Então, logo daqui concluímos, né, que essa órbita de x em P é um subconjunto do conjunto ômega limite em P. Né? E, bom, a outra, também podemos provar a outra inclusão, né? Basta tomar um ponto Q qualquer, no conjunto ômega limite em P,
né? E por definição, sabemos que existe uma sequência, né, de números reais, que vai para mais infinito, e que o limite de φ sub p de t sub n, quando n vai para mais infinito, é esse ponto Q. Então, aqui observe que esse φ sub, temos uma sequência, né? Φ sub p de t sub n, essa é uma sequência, né, que está contida na órbita de P, sim? E como esse limite é igual a Q, isso quer dizer que Q pertence ao fecho dessa órbita, né? Que, por ser periódica, ela é fechada, né? Então, ela é igual a essa órbita, e logo temos que o conjunto ômega limite em P é um subconjunto, né, da órbita em P. Com isso temos a igualdade, né? Analogamente se trabalha com o alfa limite. Ok? E temos agora outro item, né? Que quando tomamos um ponto na órbita de P, então o ômega limite desse Q coincide com o ômega limite desse ponto P. E também acontece isso com o alfa limite. Então vejamos como provar isso. Aqui uma. Ok, então o ponto 3, né, temos que Q é um ponto da órbita em P, certo? Então, por definição, sabemos que existe um T sub 0 no intervalo maximal de P, né, de modo que φ de P de T sub 0 é igual a esse ponto Q, né? Ou, de modo que Q é ele, né? Q é igual a esse φ de P de T sub 0, né? Que é a mesma coisa que o fluxo, né, do campo X, né, em T sub 0, né, passando por P, certo? Então, vamos tomar um elemento, seja R no conjunto ômega limite de Q. Então, por definição, vai existir uma sequência T sub n no intervalo, contida no intervalo maximal de Q, né, com T sub n tendendo para mais infinito, quando n vai para mais infinito, e que o limite de φ sub Q de T sub n, quando n vai para mais infinito, é esse ponto R, né? Então, agora a gente pode considerar, né, considere T sub n linha como sendo T sub n mais T sub 0. Então, obtemos uma nova sequência T sub n linha, né, que está contida, né, no intervalo maximal de Q mais esse T sub 0, que é um fácil cálculo, mostra que isso daqui é o intervalo maximal em P. E também, né, que T sub n linha vai para mais infinito, né, quando n vai para mais infinito. E bom, e também agora se olhamos o limite de φ sub P de T sub n linha, né, quando n vai para mais infinito, aqui, mais infinito, isso seria, né, igual ao limite do n vai para mais infinito, né, do fluxo, né, de T sub n linha, né, que é T sub n mais T sub 0 no ponto P, certo? E aqui podemos utilizar a propriedade fundamental do fluxo, que isso é a mesma coisa que o fluxo, né, do campo X em T sub n no fluxo campo X de T sub 0 P, certo? E isso é, né, como o ponto Q estava nessa órbita, né, esse é o ponto Q. Sim, então, na verdade, isso seria o limite quando n vai para mais infinito, né, ou a solução maximal em Q, né, de T sub n, que não é outra coisa que o R. Né? Então, portanto,
daqui obtemos que R, né, pertence ao conjunto, o ômega limite, né, do campo X em P. Então, isso nos dá que conjunto ômega limite em P é um subconjunto do ômega limite. Ou, na verdade, né, o ômega limite em Q é um subconjunto do ômega limite em P. Né? E, analogamente, né, se pode provar, podemos provar que o ômega limite em P é um subconjunto do ômega limite em Q. Certo? Bom, então com isso teríamos essa proposição. Ok? Podemos dar outra definição, considerando agora uma órbita do campo, né? Considero U um subconjunto em Rn, X um campo de vetores de classe CK, com K maior ou igual que 1, e O uma órbita de X. Então, o conjunto ômega limite dessa órbita, denotado por ômega sub X de O, define-se de forma natural como sendo o ômega limite, o conjunto ômega limite em um ponto, né, que passa pela órbita. Que analogamente também o alfa limite dessa órbita define-se como o conjunto, né, ômega limite que passa por um ponto de ômega, certo? E então temos um teorema que vamos utilizar, né, que se consideramos um subconjunto aberto em Rn, X, um campo de vetores de classe CK, e O mais sub X em P, que é a semi-órbita positiva de X em P. Okay? Então, se existe um subconjunto compacto contido em U, de modo que a semi-órbita positiva está contida em esse compacto, né? Então se verificam quatro propriedades. O conjunto ômega limite em P é não vazio, ômega limite em P é compacto, ômega limite em P é invariante por X, isto é, se tomamos um elemento no conjunto ômega limite de P, então a órbita desse ponto está contida no ômega limite de P. E quarto, o ômega limite em P é um conjunto conexo. Isto é, está feito de uma peça só. Então, vejamos a demonstração disso, né? A ideia da demonstração. Então, primeiro, iniciamos por provar que é não vazio, né? Primeiro. Então, você pode considerar, né, T sub n, né, de forma igual a n, né? Essa é uma sequência, né, que vai estar contida no intervalo maximal de P, certo? Intersecção, né, com números positivos, né? Essa sequência vai para mais infinito, né, se necessário. E você pode olhar que φ sub P, essa solução maximal em T sub n, né, ela está contida na órbita positiva de X em P, né, que está contida nesse conjunto compacto, né, compacto. Então, temos uma sequência contida em um conjunto compacto, que em particular, compacto é fechado e limitado, então ele é limitado, por ser limitado, teremos o teorema de Bolzano-Weierstrass, né? Temos que existe uma subsequência T sub K N, subsequência dessa sequência, que é convergente, certo? Isso quer dizer que existe um elemento Q nesse compacto K, né, de modo que esse limite de φ sub P de T sub Kn, quando n vai para mais infinito, é igual a esse Q. Então, isto nos diz que Q, né, pertence ao conjunto ômega limite do campo X em P. Portanto, temos que esse conjunto ômega limite é não vazio. Né? O fato de que
a semi-órbita positiva, né, está contida nesse compacto. Ok? Então, o segundo que queremos provar é que esse conjunto é compacto, certo? Então, o que a gente tem? Temos que, por definição, né? Por definição, esse ômega limite em P, né, está contido no fecho da semiórbita positiva, certo? Que como ele está contido em K, então está contido no fecho de K. K é compacto, né? Portanto, isso está contido em K. Né? Então, agora, o que é suficiente mostrar agora, né? Porque está contido em K, e K é compacto, K é limitado, esse conjunto é limitado, né? Então, basta provar agora, para que ele seja compacto, é que ele é fechado, né? Então esse daqui é fechado. Então, agora basta mostrar que esse conjunto é, na verdade, aqui é limitado, né? Desculpa. É limitado, então basta mostrar que é fechado. Então, vamos provar que é fechado. Comprovamos que é fechado, né? Tomemos um elemento no fecho do conjunto limite em P. Então, por definição, vai existir uma sequência no conjunto limite de P, né? De modo que esse limite dessa sequência é igual a esse ponto Q, certo? Então, bom, como temos uma sequência, né? Então esse Q1, né, pertence a esse conjunto ômega limite. Então, por definição, vai existir, né, uma sequência T sub 1 em M, né, contida no intervalo maximal, né, de modo que esse limite de T sub M, aqui parênteses 1, quando M vai para mais infinito, é mais infinito, é o limite de φ sub P de T sub 1 M, quando M vai para mais infinito, é esse ponto Q1. Né? De forma análoga, né? Em geral, né? Para cada N, né? Temos que Qn pertence a esse conjunto limite em P, então vai existir uma sequência T sub M de M, N de M, né? Contida no intervalo maximal de P, de modo que T sub M de N vai para mais infinito, quando M vai para mais infinito, e que esse limite, né, de φ sub P de T sub N em M, quando M vai para mais infinito, é Q sub N. Sim? Bom, e agora? O que a gente faz? Bom, utilizando a definição de limite, né? Você pode tomar um positivo, dado um positivo, né, na definição do primeiro caso, tanto aqui como aqui, podemos ver que existem M', colocar aqui, existem M1 linha natural, tal que se M é maior que M1 linha, então T sub M1 é maior do que 1, né? E existe um M1, 2 linha natural, tal que se M é maior ou igual que M1, 2 linha, então φ sub P de T sub M1 menos Q sub 1 é menor do que 1. Né?
Em geral, né, em geral, ok? Em geral, para esse n positivo, né, vai existir m' n natural, tal que T sub n vai ser maior que n e vai existir m sub n 2' natural, né, tal que aqui, sim, aqui estamos, isso não está correto, tal que se m é maior ou igual que m sub n', né, então T sub m de n maior que n, e se m é maior ou igual que m sub n 2', então φ sub p de T sub m n menos Q sub n menor que 1 sobre n. Ok? E bom, podemos considerar agora, né, rotinário, né, um m sub n como sendo o máximo desses dois números, m sub n' e m sub n 2', né? E então, bom, se considerarmos, né, um m maior ou igual que m sub n, então teríamos, né, que T sub m de n vai ser maior que n, e que esse φ sub p de T sub n sub m menos Q sub n menor que 1 sobre n, certo? Né? E bom, então, desta maneira, né, podemos denotar, né, por simplicidade, né, denotemos T sub n como sendo esse T, parênteses n aqui, sub m, né? Sim, esse m sub n. Porque isso vale... aqui seria m sub n, né? M sub n. Parece aqui, teríamos o seguinte, né? M sub n. Isso para todo n natural. Né? Então, o que hemos feito? Não hemos construído, né? Construímos uma sequência no intervalo maximal de P, que vai para mais infinito, e que, se olhamos φ sub P de T sub n menos Q sub n, isso é menor que 1 sobre n. Né? E então, né, fazendo uma desigualdade básica, né, φ sub P de T sub n menos Q, seria desigualdade triangular, menor ou igual que o valor absoluto de φ sub P de T sub n menos Qn, mais valor absoluto de Q sub n menos Q. Né? Tomando n, né, isso daqui é menor do que 1 sobre n, mais o valor absoluto de Q sub n menos Qn, e isso vale para todo n natural. Então, portanto, né, temos que esse limite de φ sub P de T sub n, quando n vai para mais infinito, é Q, onde provamos que Q pertence ao ômega, conjunto ômega limite de P. Né? Então, provando, né, que o conjunto, né, ômega limite é fechado. Já era limitado, portanto, ele é compacto. Ok, terceiro, provar que ele é invariante, né, por x. Né? Então, como vimos, né, vai ser invariante se tomamos um elemento que pertence ao conjunto ômega limite, né? E vamos tomar um elemento eje que pertence ao conjunto, à órbita, né? Na verdade, a órbita desse ponto. Sim? Daqui, né, disso daqui, sabemos que vai existir uma sequência, né?
vai existir uma sequência de pontos T sub n contida em IDP, né, com T sub n indo para mais infinito, e que esse limite, né, de φ sub p de T sub n, quando n vai para mais infinito, é esse ponto aqui, certo? Então, tomando esse ponto eje na órbita, né, temos que vai existir um T sub 0 em I sub Q, né, de modo que esse eje é igual a φ de Q desse T sub 0, né, que é a mesma coisa que o fluxo, né, T sub 0 passando por Q. Sim. Ok, então, rotinário, podemos definir aqui uma nova sequência, né? Chamamos T sublinha, né? Essa sequência T sub n mais esse T sub 0 que estamos considerando, né? Essa é uma nova sequência. Essa sequência vai estar contida em I sub Q mais T sub 0, né? Que seria I sub P, né? E, bom, essa sequência também T sub n', quando n vai para mais infinito, né? E o limite de φ sub p de T sub n', quando n vai para mais infinito, né? Vai ser igual ao limite, quando n vai para mais infinito, do fluxo do campo X, né? Em T sub n' P. Só que T sub n', né? É T sub n mais T sub 0, né? No ponto P. E aqui podemos utilizar de novo a propriedade fundamental do fluxo, ok? Que isso é a mesma coisa que o fluxo, né, em T sub n de φ do fluxo de T sub 0 P, né? E ou ao contrário, né? Aqui em T sub 0 aqui, e aqui T sub n. Desculpa. Aqui seria T sub 0 e aqui T sub n, né? E como o fluxo é contínuo, né? Entraria o limite, e esse limite, né, é o ponto, né, que tomamos aqui. Esse limite é o Q, certo? E isso é a mesma coisa que a solução maximal no ponto Q de T sub 0, né, que é o ponto R. Então, portanto, R pertence ao ômega limite, o conjunto ômega limite em P, né, mostrando que, né, todo elemento da órbita, né, é um elemento, todo elemento da órbita de Q é um elemento do ômega limite de P, né? Provando que é invariante. Bom, continuamos com o quarto, né? Queremos mostrar aqui que o conjunto ômega limite de P é conexo, né? Para a demonstração aqui precisamos fazer por absurdo, né? Suponhamos, por absurdo, né, que esse conjunto ômega limite em P não é conexo. Não sendo conexo, então logo existem subconjuntos A e B, né, subconjuntos A e B de o ômega limite em P, que são não vazios, disjuntos, né, de modo que ômega x em P é a união de A e B, onde esses conjuntos A e B são fechados em ômega x e P. Então, aqui podemos considerar, né, a distância entre esses dois conjuntos disjuntos, né, que são fechados, que vai ser positiva, né? A distância é o ínfimo da norma de x menos y, onde x é um elemento de A e
y é um elemento de B. Isso é positivo, né? Dando conjunto A, conjunto B, e temos essa distância entre eles. Né? Então, é possível, pelo fato de que esses dois conjuntos são não vazios, né, de construir, né, podemos construir uma sequência, né, existe uma sequência em um intervalo maximal Tp, de modo que essa sequência, quando n vai para mais infinito, é mais infinito, e existe um n sub 0 natural, né, que podemos ter que a sequência de ímpares, a subsequência de ímpares é menor que a sequência de pares, né, para todo n maior que n sub 0. Também que a distância de φ sub p de t sub 2n ao conjunto A, isso sempre é maior que d medios, né, para todo n maior que t sub 0, e a distância de φ sub p de t sub 2n menos 1 ao conjunto A é menor que d medios para todo n maior ou igual que n sub 0. Então, assim é possível construir uma função definida desse intervalo fechado de extremos t sub 2n menos 1 a t sub 2n, com valores reais, né? Pegamos todo elemento aqui, y de t definida como a distância, né, de solução maximal em P de t ao conjunto A. Essa não é difícil provar que é uma função contínua, né? E teríamos que, para um n maior ou igual que n sub 0, né, y de t sub 2n vai ser maior que d medios, e y de t sub 2n menos 1 vai ser menor que d medios, né? E então aqui, né, isso acontece para todo n sub 0, pelo teorema do valor intermediário, né, vai existe um t sub n estrela, né, contida nesse intervalo aberto, né, tal que essa y de t sub n estrela seja igual a d medios, né? Então, isso nos permite definir um conjunto Q dos pontos em U, de modo que a distância desse ponto ao conjunto A seja d medios, né? Então, não é difícil ver que esse conjunto é compacto, né? Esse conjunto é compacto, ok? O conjunto é compacto. E, bom, né, temos que essa sequência φ sub p em t sub n estrela, né, com n maior ou igual que t sub 0, é uma sequência contida em Q, né, que é compacto, pelo que afirmamos, né, e, portanto, ele é limitado. Então, por teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência né, dessa daqui, convergente em esse conjunto, em que, né, isto é, né, existe um P estrela em Q, né, de modo que esse limite dessa subsequência T estrela K sub n, quando n vai para mais infinito, é esse ponto P estrela. Certo? Então, mas esse P estrela é um elemento, então, do ômega limite em P, né? Já que existe essa sequência. Só que essa é uma união, né, de A e B. Então, pode ser que P estrela pertence a A ou P estrela pertence a B. Né? Se pertence a A, isso não faz sentido, porque teríamos que a distância, né, de P estrela para A seria zero, sendo que P estrela está em Q, então é D medios, né? E se a distância, se P estrela está em B, teríamos que a distância de P estrela A deveria ser maior ou igual a D, né? Mas, como está em Q, também é D medios, um absurdo, né?
ok? O absurdo vem por o fato de supor que ômega de x e p não é conexo, né? Pronto, então, tendo isso, podemos ter a versão para o conjunto alfa-limite. Nesse caso, não vamos considerar a semiórbita positiva e sim a semiórbita negativa. Então, mantendo que essa semiórbita negativa esteja contida em um compacto, também o alfa-limite em P no vazio, ele é compacto, invariante por x e conexo, ok? Então, é simplesmente trocar, né, o campo por menos x, né, e aplicar o teorema anterior. Então, temos nada a provar aqui. E então, o que vimos, né, o teorema de Poincaré-Bendixson é o que nos propomos mostrar, né, o enunciado é o seguinte, né, se consideramos um subconjunto do plano em G2, né, aberto, X um campo de vetores em U, com K de classe CK, com K maior ou igual que 1, de modo que o conjunto singular seja finito. Okay? P é um ponto regular do campo, e suponha que exista um compacto contido em U, de modo que a semiórbita positiva do ponto P esteja contida no compacto. Então, você tem três situações. Se o conjunto limite não contém pontos singulares, então esse conjunto limite é uma órbita periódica. Se o conjunto limite contém um número finito de pontos, então o conjunto limite menos este número finito de pontos é uma união de órbitas regulares de x, de modo que o ômega limite dessa órbita seja um desses pontos singulares e também o alfa limite seja um dos pontos singulares. Terceira, que se o ômega limite está contido no conjunto singular, então necessariamente o ômega limite é um ponto singular. Ok? Para demonstrar esse resultado, precisamos provar 4 lemas, ok? Então, o primeiro lema é o seguinte: se temos um subconjunto de Rn aberto, X um campo de vetores de classe C1, que é um elemento do conjunto ômega limite, sendo um ponto regular de X, e sigma uma seção transversal local a X nesse ponto. Então, esse lema diz que existe uma sequência de números reais positivos, de modo que essa sequência vai para mais infinito, né? E sempre as soluções φ super t sub n estão contidas na seção transversal, e esse limite é esse ponto Q. Então, vejamos a demonstração desse fato aqui. Então, demonstração do lema 1. Ok, a demonstração do lema 1. Então, temos que Q é um elemento do conjunto limite de P. Então, por definição, temos que existe uma sequência T sub n', né, de números reais positivos, né, com limite de T sub n' igual a mais infinito, né, e o limite de φ sub P de T sub n', quando n vai para mais infinito, sendo esse ponto Q, certo? É isso que temos, né? Imaginem, podemos ter aqui o conjunto ômega limite de P, temos aqui o ponto Q, né? E aqui, por exemplo, o ponto P. Então, viajamos, né, pelo fluxo, pela órbita, né? Temos uma coisa assim. Né? Ok? Então, temos isso, né, viajando pela órbita. E aqui estamos traçando uma seção transversal, né, no ponto Q. Sim? Então, temos uma sequência de pontos, né, que se aproxima, né, desse ponto Q. Ok, então, usando o corolário do teorema do fluxo tubular, né, conseguimos aqui uma vizinhança WQ, né, pelo teorema
do fluxo tubular, né, existe uma vizinhança WQ em U, né, vizinhança aberta, de que e existe uma aplicação tal de WQ aos números reais, né, de classe CK, de tal maneira que tal de WQ intersecção com a seção transversal seja só o ponto zero, né? Então, como o limite de φ sub p de t sub n linha é que, né, quando n vai para mais infinito, né, por definição, para essa vizinhança, né, então vai existir um n sub 0 natural, né, tal que para um n maior ou igual que n sub 0, o que temos é que φ sub p de t sub n linha, né, pertence, né, a essa vizinhança WQ que obtemos, né, pelo teorema do fluxo tubular, certo? Então, podemos agora definir, né, podemos definir T sub n como sendo T sub n linha mais a imagem de tal, né, por φ sub p de T sub n linha. Né? Isso para todo n maior ou igual que n sub 0. Essa é uma nova sequência, né, de números reais positivos, de modo que o limite, né, desse T sub n linha, T sub n agora, quando n vai para mais infinito, também vai ser mais infinito, né? E se olhamos, né, φ sub p em T sub n, né, que seria o fluxo de x em T sub n, só que T sub n é T sub n linha, mais tal de φ sub p de T sub n linha, né, em um ponto P, né, e pela propriedade fundamental do fluxo, isso seria o fluxo em tal de φ sub p de n linha em φ sub o fluxo, né, de T sub linha em P. Né? Então, isso quer dizer que esse aqui pertence, né, a essa seção transversal, certo? Né? E então, né, assim, o que temos uma sequência, n maior ou igual que n sub 0, na seção transversal, né? E se olhamos o limite, quando n vai para mais infinito, de φ sub p de TCN, né? Pela continuidade do fluxo, o limite entra, né? E teríamos que isso seria o fluxo em tal de que, né? Aqui de que, né? Só que já vimos, né, que pelo teorema de fluxo tubular, né? Que é um elemento aqui está elevado no zero, né? Então, isso seria o fluxo em zero de que, então, portanto, é que, certo? Então, isso mostraria, né, o que queríamos provar, né? Encontramos uma sequência, né, de pontos, né, sequência de números positivos, de tal maneira que ele converge aqui, ok? Usando simplesmente, né, o teorema do fluxo tubular. Então, é a importância do teorema do fluxo tubular, ok? Então, o seguinte lema que precisamos agora provar a seguir, no plano agora, né, seja um subconjunto aberto do plano, X um campo de classe CK, P um ponto regular, né, de X, e a semi-órbita, né, positiva, que provamos aqui, se sigma é uma seção transversal local a X em P, então a semi-órbita positiva intersecção com sigma, ou bem é um conjunto finito ordenado, ou bem é uma sequência monótona. Então, vamos a ver um esboço dessa demonstração, a demonstração do lema 2.
Então, para isso, o que precisamos como estamos em dimensão 2, né? Temos que essa secção transversal, nesse ponto P, né, que temos aqui o órbita, que temos a secção transversal nesse ponto P, né? Como estamos em dimensão 2, então ele vem de uma aplicação definida em um intervalo, né, por definição de secção transversal, ok? Contendo zero. Então é possível, né, por causa disso, definir uma relação de ordem, ok? Então esse homomorfismo que a gente tem aqui induz, né, sobre sigma ordem, ok? Então, para pontos distintos que temos aqui P1 e P2, né, podemos dizer que por exemplo, né, esse aqui que seja o fluxo, ou sigma de T sub 1, aqui sigma de T sub 2, dizemos que P1 é menor que P2 se, né, T1 é menor que T2, né? Então, esse é o ordem, ok? Também, se for menor ou igual, né? Também. Sim. E, bom, então, pensando nisso, né, podemos definir, né, seja conjunto A, todos os t's maiores ou iguais que zero, de modo que φ sub P de T pertence à seção transversal, ok? Então, claro que se olharmos a imagem da solução por A, né, isso seria a intersecção, claramente, né, da semiórbita positiva com a seção transversal. Então, pensando nisso, né, se temos aqui o ponto P, né, aqui temos a órbita, aqui temos o ponto P, temos a secção transversal, ok? Podemos usar o teorema do fluxo tubular, certo? Então, o teorema do fluxo tubular nos endereça nessas soluções, né, todas dessa maneira, né? Aqui estaria a secção transversal, né? E se essas têm essa direção, elas têm essa direção também, né? Então, pelo teorema do fluxo tubular, teríamos que esse conjunto A tem que ser discreto, né? Pelo teorema do fluxo tubular, esse conjunto A é discreto. Ok? E, bom, então, logo ele pode ser finito ou infinito, né? Então, logo, ou A é finito, ou, né, o A é assim, né? Conjunto 0, T sub 1, T sub 2, né? Então, podemos aqui, né, chamar, né, seja P sub 1 igual a φ de P desse T sub 1, P sub 2 a φ de P de T sub 2. E assim, né, em geral, P sub n, φ de P de T sub n. E aqui se apresentam duas situações, né? Temos duas alternativas, em princípio. Né? Primeiro, se, por exemplo, se esse P1 é igual a P, né? Então teríamos, né, lembre-se que φ de P de T1, que seria o P1, seria esse P, que seria φ de P em zero, ou seja, que é periódica, né? Concluímos que φ sub P é periódica, né? De período T sub 1, né? Então, logo, teríamos que a semiórbita positiva em P, intersecção com a seção transversal, só estaria dado por um ponto, certo? Né? E aí acabou. A segunda alternativa é que esse P1 não seja P,
né? E pela ordem que estamos definindo, né? Então, CP vai ser menor que P sub 1, né? E então aqui temos o P sub 2, né? Se ela não está definida, então nesse caso, teríamos que essa ser minha órbita positiva, né? No ponto P, intersecção sigma, só estaria dado por esses dois pontos, né? P e P1, e acabou, né? Mas se P2 está definida, né? Aqui se P2 é definida, então deveríamos provar, né, que esse P1 é menor que esse P2. Ok? Então, isso que nos daria essa sequência monótona, né? Para o conjunto A, né? Para essa intersecção, né? Da semiórbita positiva com a seção transversal. E então, nesse caso, né? Vamos ter o seguinte, temos a seguinte situação. Temos o ponto aqui, essa é a seção transversal. Vamos a desenhar a órbita, né? Que seria assim, aqui iniciando com P1, aqui o P, né? Aqui a seção transversal, ok? Estou indo assim. Ok, então aqui podemos definir uma curva, ok? Então vou chamar esse daqui, a curva formada por essa parte de verde, que eu vou denotar assim P1, e essa parte de vermelho, vou montar porção de curva, né? Essa é uma curva, né, formada por PP1 chapéu e PP1 barra, ok? Então, essa é uma curva fechada, né, e que é contínua e simples, né, que não tem intersecções. Então, isso aqui é conhecido como uma curva de Jordan. Uma curva de Jordan, né, em eixo 2. E temos o teorema, o famoso teorema da curva de Jordan, que diz, né, que é complementar, né, dessa curva tem duas componentes conexas. Ok? Uma que é limitada, uma limitada, que vamos denotar eje sub I, e outra não limitada, que denotamos eje sub E, né? Nesse caso aqui, eje sub E e eje sub I. De modo que a fronteira de eje sub I é igual à fronteira de eje sub E e é igual à nossa curva. Ok? Então, bom, utilizando esse teorema da curva de Jordan, podemos agora afirmar que φ sub p de t pertence sempre à parte exterior, né, para todo t maior que t sub 1. Precisamos de ir pelo absurdo, né, supondo que exista um t maior que t sub 1, de modo que φ sub p de t não pertence à parte exterior, né? Então, logo, pelo teorema da alfândega, existe um t' entre t sub 1 e t, né? De modo que φ sub p de t', ele pertence a essa curva de Jordan, né? E então, olha,
essa curva de Jordan é formada por essa porção de curva e essa outra, né? Mas esse T encontra-se por aqui, né? Não pode estar aqui porque contradiz o teorema de existência de unicidade, né? Então, observe, né, observe que esse φ sub P de T' não pertence a essa curva, né? P1 chapéu, né? Pelo teorema de existência e unicidade, né? Pelo teorema de existência e unicidade. Certo? Então, logo, φ sub P T' tem que estar em essa porção de curva. Sim? Mas se ele estiver nessa porção de curva, então o que está acontecendo com a solução é que vai fazer isso, né? Mas isso contradiz o teorema do fluxo tubular, né? Porque aqui todas as soluções localmente estão endereçadas e todas teriam essa orientação, mas embora aqui muda a orientação, né? Então, o que contradiz o teorema do fluxo tubular, né? Então, assim, né? Temos que esse P2 é maior do que P1, né? E assim por diante, né? Se P3 não está definido, né? Se P3 não é definido, né? Então teríamos que a semiórbita positiva em P intersecção na secção transversal estaria dada por P sub 1, P sub 2. E o lema acaba, né? E o lema acaba. E se P3 está definido, né? É definido. Né? Continuamos o processo. Né? Se P3 está definido, continuamos o processo. Continuamos o processo. Então, de modo que sempre obtemos, né? O que é finito ou que é uma sequência monótona. Então, vamos para o seguinte lema que vamos utilizar, que é o lema 3. Se temos um subconjunto em R2 aberto e X um campo de classe CK, um K maior ou igual que 1, P em 1, e sigma na secção transversal, então, essa secção transversal, a intersecção com o conjunto ômega limite, tem no máximo um ponto. Então, vejamos a demonstração do lema 3. Certo? Então, bom, se temos que essa intersecção for vazio, acabou, né? Nada a provar, né? E se tem um ponto nessa intersecção, né? Então, pelo lema 1, né? Sabemos que vai existir uma sequência nessa seção transversal, não? De modo que esse limite, né, pelo lema 1, é esse ponto Q, né? E, bom, então teríamos que essa sequência, na verdade, né, está contida na semiórbita positiva de que intersecção essa secção transversal, né? A qual, né, pelo lema anterior, né, pelo lema 2 é um conjunto ordenado, né? É uma sequência monótona. Então, essa sequência que converge por ser monótona, né, ela tem um único limite, né? Ok? Essa sequência, né, tem um único limite. Né? Então, portanto, só teria ao mais um ponto. Ok? O próximo lema que utilizaremos é que se U
é um subconjunto de R2 aberto, X um campo de classe CK com K maior ou igual que 1, P um ponto regular, de modo que exista um compacto em U que contenha a semiórbita positiva de P. Se temos uma órbita de X, de modo que essa órbita está contida no ômega limite de P, né? E esse ômega limite contém algum ponto regular, então essa órbita é periódica e coincide com o ômega limite, né? Tá? Então vejamos essa demonstração do lema 4. Demonstração do lema 4. Então, bom, sabemos que essa órbita, né, pode ser a órbita em um ponto, né, P', né? E sabemos que existe, né, por hipótesis, né, existe um ponto Q, né, no ômega limite dessa órbita, que é o ômega limite do ponto P', né, que pertence a essa órbita, né? Ômega limite em P'. Ok? Então, que é um ponto regular, né? Por hipótesis. Então, agora, desse ponto regular, né, que temos nessa órbita de P', né, que está o ponto regular, consideremos uma seção transversal. Vou chamar sigma Q, né, seção transversal local, a X em Q. Pelo lema 1, existe uma sequência φ P' de T sub n contida nessa seção transversal a Q, né, de modo que o limite de φ P' de T sub n, quando n vai para infinito, é igual a Q, né? Então, bom, daqui podemos então deduzir o seguinte, né, que φ P' de T sub n é uma sequência contida na semiórbita positiva de P', né, que está contida na órbita O, que por hipótese essa órbita O está contida no ômega limite de P, né? Então, assim, o que temos é que essa sequência de φ P' de T sub n, ela na verdade está contida em sigma Q intersecção ômega limite em P, né? E que pelo lema 3, né? Essa intersecção tem no máximo um ponto. Então, isso quer dizer que essa φ sub P de T sub n é constante. O que implica que nossa órbita é periódica. Certo? Então, o que restaria mostrar é que o ômega limite em P coincide com essa órbita, né? Então, isso vem pelo fato de que é o seguinte, de que o ômega limite em P, ele é conexo, né? Ele é conexo e temos que essa órbita, né, está contida no ômega limite em P, ela é não vazia, né? Por ser periódica, ela é fechada, né? É fechada em ômega x de P, e resta mostrar que ômega é aberto em ômega x, né? Sendo um subconjunto dele fechado e aberto, né? E não vazio, então necessariamente, né, por ser conexo, tem que ser iguais, né? Sim? Então, para provar que ele é aberto, né, que seria a nossa afirmação, né? Para provar que é aberto, temos que usar o teorema do fluxo tubular, né, e usar novamente o lema 3. Ok? E com isso você provaria isso, tá? Isso vai ficar de exercício. Ok? Bom, então,
tendo já esse resultado, podemos voltar à demonstração do nosso teorema, né? O teorema, então vamos à demonstração do teorema de Poincaré-Bendixson, a demonstração do teorema de Poincaré-Bendixson. Ok, então, o primeiro item é que se temos que o ômega limite, né, não tem pontos singulares, então é uma órbita periódica, né? Então, tomemos qualquer elemento no ômega limite desse ponto P, certo? Então, sabemos que a órbita desse ponto Q vai estar contida no ômega limite de P, né? E como esse daqui é compacto, certo? Então, teríamos, né, que a semi-órbita positiva de esse daqui, né, estaria contido em um compacto. E se isso acontece, né, pelo que vimos antes, significa que o ômega limite, né, dessa órbita é não vazio, né? Sim, por aquele teorema que vimos antes, né? E, bom, se prova, né, podemos fazer uma afirmação, é que esse ômega limite dessa órbita, em que está contido no ômega limite de P. Como provamos isso? De fato, né? De fato, tomemos um elemento eje, em o ômega limite dessa órbita, né? Que é a mesma coisa que ômega limite em Q, né? Então, existe uma sequência, né, de números reais positivos, né, com essa sequência indo para infinito, né, para infinito, né, e que esse limite de φ sub Q de T sub n, quando n vai para mais infinito, seja esse eje, certo? Então, isso quer dizer que eje pertence ao fecho da órbita de Q, né? Que está contida no conjunto limite, então está contida nesse fecho desse, né? O qual sabemos que ele é compacto, portanto fechado, né? Então você tem isso. Então, portanto, temos que o eje pertence ao ômega limite em P, onde você tem a afirmação, né? Então, pronto, e agora, como temos por hipóteses, né? Nossa hipótese diz que conjunto limites não tem pontos singulares, né? O ômega limite de P não tem pontos singulares, né? Agora, como o ômega limite de P só tem pontos regulares, né? Pelo lema anterior, no lema 4, então temos que essa órbita, né? Essa órbita é periódica, né? Nem com isso acabamos, né? Essa órbita é periódica, né? E essa órbita coincide com o ômega limite em P, né? Então, portanto, o ômega limite em P é periódico, certo? Aí concluímos a primeira parte do teorema Poincaré-Bendixson. A segunda parte, né, que estamos supondo, né, que a intersecção do ômega limite com conjunto singular é um número finito de pontos, né? Queremos provar que o ômega limite menos esse número finito de pontos, né, é uma união de órbitas regulares, né, do campo. Então,
Tomemos de novo um ponto Q no ômega limite de P, né? Que tomemos um ponto no complementar em P, aqui, né? Tirando esse número finito. Ok? Tomemos um ponto aqui. Então, temos que essa órbita desse ponto Q está contido no ômega limite de P, certo? Isso. E então, esse ômega limite de Q, essa órbita em Q, não contém pontos singulares. Uhum. E o ômega limite dessa órbita estaria contido, né? O ômega limite em P, certo? Agora, vamos a supor que, suponha que esse ômega limite dessa órbita em que contém pontos regulares, ok? Então, se isso acontece pelo lema anterior, né, pelo lema 4, essa órbita de Q é periódica, né, e coincide com o ômega limite de P, certo? Então, teríamos que o ômega limite de P intersecção com o conjunto singular deveria ser vazio, né? Porque esse conjunto não contém, né, pontos singulares, né? O qual é um absurdo, né? O qual é um absurdo, contradiz nossa hipótese. Sim? Então, assim, temos que esse ômega limite dessa órbita, ponto Q, está contido no conjunto singular de X, né? E, bom, como está contido no conjunto singular de X, né? Então, teríamos que essa ômega limite dessa órbita estaria, na verdade, contido aqui em P1, P1, né? Devido a que ômega limite dessa órbita, né? Está contido, ele está contido no ômega limite em P. Então, se intersectamos, ele está contido nesse conjunto, né? Então, portanto, vai existir, né? Então, logo existe um I entre 1 e N, de tal maneira que, né, por o fato dele ser conexo, né? Como isso aqui, conexo, certo? Por ser conexo, então existe um I, né, tal que ômega x dessa órbita é um P sub I, né? E analogamente com o alfa limite. Ok? Então, isso mostra. E o terceiro, né, como queremos provar que se nesse ômega limite de x do ponto P está contido no conjunto singular, né? Então necessariamente é um ponto singular, de novo, né, pela conexidade, né? Porque esse conexo, né? Então, sendo conexo, então é um ponto singular. Ok? Com isso mostramos e concluímos nossa primeira aula. Muito obrigado pela atenção. Ok.